Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus diz que veio chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós vemos aqui que existe um tipo específico de pessoa que Jesus está chamando, que são os pecadores. Então, se você se enquadra nessa condição de pecador, é você que Jesus está chamando, é você que Jesus quer. Ele está chamando você. E ele está chamando você para quê? Ao arrependimento. Por que Jesus faz um chamado aqui ao arrependimento? Porque o arrependimento é a porta pela qual nós entramos na salvação, é a porta pela qual nós recebemos salvação e graça. Não existe perdão sem antes existir o arrependimento. Lá em Atos capítulo 2, Pedro está pregando depois do Pentecostes e a pregação dele é tão poderosa que ela parte o coração daqueles que estão ouvindo. Eles perguntam: o que devemos fazer? E Pedro responde: arrependam-se para que sejam cancelados os vossos pecados. E outra vez, lá em Lucas, no final de Lucas, diz que no nome de Jesus seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Então veja que o perdão está diretamente ligado ao arrependimento. Aonde existe arrependimento, existe perdão. Então a condição para ser perdoado é se arrepender. É importante entender isso. Lá em Romanos capítulo 3 também diz que nós somos justificados por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que somos salvos mediante a fé. Mas entenda que a fé sempre atua junto com o arrependimento. E é importante entendermos isso. Então, tem que haver o arrependimento e a fé atuando junto para que possa existir a salvação. Uma vez que alguém se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, ela é perdoada para sempre, justificada para sempre. Ela não perde essa posição legal diante de Deus. Ela passa a ser perdoada, Deus a perdoa, a justifica. Isso é maravilhoso. Então, se uma vez que eu me arrependi e criei em Jesus, eu fui completamente perdoado, então quer dizer que eu não preciso mais me arrepender? Não, não é isso. O arrependimento ele continua sendo necessário na vida de um cristão. Porém, não necessário para que sejamos salvos, mas necessário para que sejamos santificados. Nós já fomos salvos, não perdemos nossa salvação. Porém, quando um cristão peca, ele precisa se arrepender para que o seu relacionamento com Deus seja restaurado. A Bíblia é clara quanto a esse respeito. Devemos viver um estilo de vida de arrependimento. O primeiro arrependimento, o arrependimento para a salvação, ele é um evento que acontece apenas uma vez. Mas depois disso vem o arrependimento para a purificação, para a santidade. Um exemplo que eu posso te dar é na ceia. A Bíblia fala que Jesus estava à mesa com os discípulos e de repente ele sai da mesa, ele tira a sua capa, coloca uma toalha na cintura e ele começa a lavar os pés dos discípulos que estão na mesa. Pedro, ele fica admirado, ele diz: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? De maneira nenhuma, o Senhor nunca vai lavar os meus pés, porque aquilo era um trabalho de um escravo. E aí Jesus se dirige a Pedro e diz: olha, o que eu faço você não entende agora, mas depois você vai entender. Aí Pedro: não, Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Aí Jesus responde: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo, tu não tens comunhão comigo. Aí Pedro, que era aquele jeito dele, ele diz: ah, Senhor, então não lava apenas os meus pés, lava as minhas mãos e até a minha cabeça. Aí Jesus diz: Pedro, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar completamente limpo. E vocês já estão limpos. Veja, aqui Jesus está fazendo uma analogia entre o banho e o lavar os pés. Ele diz que a pessoa que toma banho, ela não precisa tomar banho de novo, ela só precisa lavar os pés. Então eu entendo aqui que tomar banho está relacionado à regeneração. E quem foi regenerado já se arrependeu dos seus pecados e teve fé como resultado da regeneração, não precisa nascer de novo, não precisa ser salvo, mas ele precisa lavar os pés. Para que ele tenha comunhão com Jesus, ele precisa lavar os pés. E esse lavar os pés aqui é uma vida de santificação, que envolve uma vida de arrependimento, de confissão de pecados. Então aqui é o lavar os pés. É uma vida de santificação, de purificação. Então continua sendo necessário. Necessário não para a salvação, mas para a santificação.
necessário não para se tornar filho, mas para restaurar o relacionamento com Deus. 1 João vai dizer que quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é confiável, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu sou cristão, cometi uma injustiça, eu fui contaminado, eu fiquei com os meus pés sujos, os meus pés estão contaminados com a poeira deste mundo. Eu preciso lavar os meus pés. Isso acontece através de arrependimento, confissão, né? E aí eu sou purificado, os meus pés são lavados. A contaminação ela é purificada. Isso é maravilhoso. Então é isso que nós precisamos entender. E a pessoa é salva, a pessoa ela é perdoada da disciplina. Porque mesmo que nós não percamos a salvação quando pecamos, nós podemos ser disciplinados por Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, vai falar de cristãos que estavam sendo disciplinados por Deus por causa da sua maneira irreverente, por causa da sua irreverência. E Paulo vai dizer que eles estavam sendo disciplinados por Deus para que eles não fossem condenados com o mundo, ou seja, para que eles não sofressem a pena eterna, eles estavam sendo disciplinados. Então, ser disciplinado é diferente de ser julgado para condenação. Hebreus vai dizer também que Deus nos trata como filhos quando Ele nos disciplina. E que Ele disciplina todo aquele que Ele ama e quer bem. E se nós não somos disciplinados quando pecamos, é porque não somos filhos. E é muito forte que o autor de Hebreus vai dizer que os nossos pais, eles nos disciplinaram, certo? E eles fizeram isso como bem queriam. Às vezes não existia nenhum motivo, mas o autor de Hebreus deixa bem claro que todas as vezes que Deus nos disciplina, é para o nosso bem. Olha só, temos um Deus bom. Deus é bom e tudo que Ele faz é justo e bom. Quando Ele nos disciplina, é para o nosso bem. Qual é a motivação? Por que Deus nos disciplina? Ele diz, para sermos participantes da sua santidade. Para tomarmos parte, termos parte com Ele em sua santidade. Isso é maravilhoso. Então, quando você estiver sendo disciplinado, não entenda isso como se Deus não te amasse. Veja que até na disciplina do Senhor Ele está demonstrando de uma forma especial o seu amor por você. Porque só um Deus que te ama para te repreender e para te corrigir. Então, que não nos esqueçamos disso. Existe essa necessidade de você se arrepender, porque essa é uma maneira de evitar a disciplina, de ser purificado e evitar a disciplina. Jesus, na carta às igrejas, ele faz um convite ao arrependimento e em seguida faz uma advertência. Arrepende-se, se não, e aí ele faz uma advertência de juízo de disciplina. Pois bem, aqui nós entendemos sobre isso. Agora, o que é arrependimento? A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa literalmente mudança de mente, mudança de pensamento. Agora, não significa apenas, entender que estava errado e pronto. Mudança de pensamento. Antes eu não entendia que eu estava errado, agora eu entendo que eu estou errado, eu entendo que eu estava praticando uma coisa errada. Me arrependi. Não significa isso. Antes designa uma profunda mudança interior na sua mente que te leva a uma mudança de atitude. Esse é o arrependimento, e você percebe isso pelo contexto em que a palavra metanoia, o arrependimento, é aplicada ali. Basta ler a Bíblia, onde fala sobre arrependimento, que você vai perceber que é uma mudança radical do pecado, voltando-se para Deus. O arrependimento ele é precedido por uma tristeza, é uma tristeza divina, como diz Paulo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza segundo Deus, da vontade de Deus, ela produz arrependimento que gera salvação. Salvação aqui ele usa no termo de santificação. Então, existe uma tristeza envolvida. O arrependimento verdadeiro é precedido por uma tristeza. E Paulo vai dizer que existe dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo produz apenas remorso, que é, por exemplo, o caso de Judas, que sentiu um remorso e aí ele foi se enforcar. E existe uma tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Como é que eu sei que a tristeza é de Deus ou não? É porque a tristeza de Deus, ela sempre produz arrependimento. E como é que eu conheço o verdadeiro arrependimento? É que o verdadeiro arrependimento, ele sempre gera atitudes práticas. Por isso que Paulo vai dizer sobre praticar obras
obras dignas de arrependimento, lá em Atos capítulo 20. Obras dignas de arrependimento, ou seja, obras, ações que mostram que nós de fato nos arrependemos. Então, o verdadeiro arrependimento, ele é evidenciado por obras. O arrependimento, muitas vezes, ele vai se manifestar com 3 características. Como é que eu sei que alguém se arrependeu? Que obras são essas? Vai envolver restituição, eu cometi algum pecado, e isso me fez me sentir mal, me arrependi. O meu pecado pode ter afetado não apenas a mim, mas outra pessoa. Então, eu vou restituir. Por exemplo, roubei alguém e eu me arrependi, eu vou restituir. Ou se eu não posso, eu vou falar com a pessoa. Envolve reconciliação. Não falava com alguém, tinha raiva de alguém, agora eu vou me reconciliar com aquela pessoa. Envolve também restituição. Envolve também renúncia. Renúncia ao pecado ou alguma coisa que não era pecado em si, mas que estava te levando ao pecado. Então, envolve essas 3 áreas. Então, um arrependimento que faz que você se entristeça, você entende que é pecado, mas você não se volta para Deus em fé, acreditando que Deus é capaz de te perdoar, ainda não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento atua sempre junto com a fé. Você se arrepende, em seguida crê que Deus ele é bom, que Ele é capaz de te perdoar, que não existe pecado que o sangue de Cristo não possa perdoar. Isso é um pouco sobre o arrependimento.